Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida nessa manhã, amém? Você que tem a sua Bíblia, de em pé mesmo, você pode abrir ela comigo no livro de Josué. Josué no capítulo 1, no verso 8. Que vão para a salinha, já pode se dirigir lá, a salinha já está aberta. Josué, capítulo 1, no verso 8. Bendito seja o nome de Jesus. Texto bem conhecido. Vai ser aqui o nosso ponto de partida. Domingo passado nós iniciamos ali uma série curta de mensagens sobre resoluções, decisões que nós precisamos tomar nesse ano de 2025. E hoje nós vamos falar sobre a segunda resolução. Domingo passado falamos sobre a decisão de nós renunciarmos esse ano, decidirmos por uma vida de renúncia. E aí nós vimos as aplicações práticas lá no texto de Mateus 16, do versículo 24 em diante. E hoje nós vamos falar então da segunda decisão. Além de renunciar, há uma segunda decisão que você precisa tomar já no início desse ano de 2025. Josué capítulo 1, no verso 8, todos encontraram? Acompanhe a leitura comigo. Nós vamos ler, depois nós vamos orar e você pode tomar o seu assento. Josué capítulo 1, no verso 8, diz assim: Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Se você puder, feche seus olhos por um instante e nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças nessa manhã por mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos como igreja, como teu povo, Senhor, para louvar o teu nome, ouvir da tua santa palavra, Senhor. E nessa manhã em especial de participar da tua mesa, Senhor, de partir do pão, de beber do cálice, Senhor. Senhor, neste momento a tua palavra vai ser pregada e nós te pedimos que o Senhor abra o coração do teu povo que aqui está, para que as tuas verdades, Senhor, venham ser aplicadas por meio do teu Espírito Santo a cada coração, Senhor. Nós entregamos tudo a ti, Senhor. Te pedimos nessa manhã, fala com a tua igreja, Senhor. Ministra ela, exorta, consola e edifica por meio da tua palavra, Senhor. Nós entregamos tudo a ti, Senhor, e te pedimos que Jesus leve toda a glória aqui nessa manhã. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento? Louvado é o nome de Jesus. Então nós estamos, irmãos, numa série, Tem a arte ali atrás. Decida. Resoluções para o ano de 2025. E hoje nós queremos falar sobre a segunda decisão que você precisa tomar já agora. Hoje é dia 12, 12 ou 13, estou perdido nos dias. Mas você precisa decidir já no início desse ano, ler e estudar a sua Bíblia. Você tem uma Bíblia, nós temos uma Bíblia, os crentes são o povo da Bíblia, e é uma decisão que você precisa tomar já no início desse ano. Porque se você não tomar ela agora, você não vai conseguir. Você vai desistir no meio do caminho e você não vai fazer isso novamente esse ano. Então, decida ler e estudar a sua Bíblia esse ano. Domingo passado falamos sobre a questão da renúncia. Nós precisamos decidir renunciar já nos primeiros dias do ano. Porque senão nós vamos acabar ficando no caminho e Jesus vai ficar no caminho também. Igualmente, nós precisamos decidir ler a Bíblia. Precisamos decidir estudar a Bíblia. Folhear a nossa Bíblia. Conhecer a nossa Bíblia. Conhecer o que está escrito na nossa Bíblia. E se nós não decidirmos isso agora, nos primeiros dias desse ano, a nossa Bíblia vai ficar na estante, cheia de poeira. Ela vai ficar na gaveta, guardada. Ela vai ser aquele instrumento que nós só usamos para trazer para o culto. E esse não é o propósito da Bíblia. A Bíblia não é um enfeite de estante. Ela não é um objeto de gaveta. Ela não é um instrumento que nós apenas usamos quando viemos ao culto. A Bíblia é o nosso manual de vida. A Bíblia é algo que nós desfrutamos, pegamos, lemos, meditamos diariamente.
A Bíblia é a nossa arma mais poderosa, irmãos. Ela é a espada do Espírito. É por meio dela que nós conhecemos a Deus. Então a segunda resolução para você, a segunda decisão que você precisa tomar nesse ano: decida ler e estudar a Bíblia. Decida conhecer as Escrituras. Essa era a ordem de Deus para Josué. Josué está assumindo a liderança do povo de Deus. Eles estão às portas de Canaã. E aí Deus ele dá, um encorajamento para Josué. E dentro desse encorajamento, Deus ele é claro para Josué: olha, não se aparte da tua boca o livro da lei. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite. Que essa palavra esteja com você de dia e de noite. E sabe o que é engraçado, irmãos? É que se busca prosperidade em muitos lugares e de diversas formas. Só que Deus ele diz para Josué que a prosperidade está em Josué meditar no livro da lei de dia e de noite. Que se ele não cessasse de meditar nesse livro, se ele não cessasse de conhecer esse livro, se ele fizesse tudo o que estava escrito nesse livro, ele iria prosperar. Ele teria uma vida próspera. Essa era a ordem de Deus para Josué. Que a sua palavra não se apartasse da boca dele. Que ele meditasse nessa palavra de dia e de noite. Josué, os sacerdotes, eles tinham a Bíblia daqueles dias, que era o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da lei. Só que veja bem, Deus está falando para Josué que não basta ele ter o livro, que não basta o livro estar guardado, mas que ele precisava meditar naquele livro. Não bastava ele ter o livro em mãos ou guardado, era necessário que ele se dedicasse diariamente à leitura e à meditação da palavra. Essa mesma ordem é para nós. Nós não podemos apenas ter a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia diariamente, constantemente. Veja bem, irmãos, não basta ter a Bíblia em mãos, nós precisamos nos dedicar à leitura dela, à meditação das Escrituras. Sabe o que Deus espera de nós como igreja aqui? Deus espera algo de nós. Tem algo que Deus espera de nós. E se tem uma coisa que Deus espera do seu povo, da sua igreja, é que a sua igreja conheça Ele por meio da sua palavra. Sabe o que Deus espera da igreja Casa na Rocha? Que essa igreja conheça o Deus das Escrituras. Que essa igreja das Escrituras. Que essa igreja medite nas Escrituras dia e noite. Não, o que Deus ele quer para a nossa igreja esse ano, vamos fazer o quê? Nós vamos ler a Escritura, meditar na Escritura, conhecer o Deus das Escrituras. É isso que Deus espera de nós. Deus espera que o seu povo, homens, mulheres, jovens, que eles conheçam a Ele por meio da sua palavra. Que o seu povo seja um povo dedicado a lhe conhecer por meio da sua revelação fidedigna. A Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus. Veja bem, irmãos, veja bem. Deus espera isso do seu povo. Mas sabe qual a grande verdade? A verdade nua e crua dos fatos é que nós vivemos um tempo em que há uma grande negligência quando o assunto é leitura e estudo da palavra de Deus. Sabe qual é o tempo que nós vivemos? Um tempo de grande negligência quando o assunto é a leitura das Escrituras. Deixa eu citar alguns dados para que você entenda um pouquinho do que eu estou falando aqui. Quando eu estava montando o esboço, eu pesquisei lá 3 ou 4 pesquisas de lugares diferentes, institutos diferentes, a respeito da porcentagem de crentes que leem toda a Bíblia. Para que você entenda, pesquisas apontam que entre os evangélicos, a porcentagem de pessoas que leem a Bíblia toda, ela varia de 12% a 15%. Então, de 100% dos evangélicos, apenas 12% a 15% leem a Bíblia toda. Isso é muito pouco, comparado ao número de evangélicos que existem, ou que professam ser evangélicos. Para que você tenha um exemplo, as últimas pesquisas apontam que no Brasil existem cerca de 70 milhões de evangélicos. 70 milhões. Tira o dízimo de evangélicos aí, 10%, 12%. Dá um pouquinho mais de 100 milhões de crentes. De 10 milhões de crentes, de 70 que leem toda a Bíblia. Ou seja, é uma minoria, irmãos. Não é a maioria que lê as Escrituras, é a minoria. Por que nós olhamos para o Brasil,
que se considera um país cristão evangélico, e o Brasil está do jeito que está. Porque os crentes não conhecem de fato as Escrituras. Eles não se relacionam com ela. 30% da população do Brasil é cristã, professa evangélica. E apenas 11 milhões de 70 leem toda a Bíblia. A grande verdade é que essa é uma prática que se perdeu no meio do povo de Deus. É uma prática que ficou pelo caminho e que nós precisamos recuperar ela urgentemente. Tem algumas coisas que nós precisamos recuperar. E talvez a principal delas é o amor pelas sagradas Escrituras. Nós precisamos aprender a amar a Bíblia. Nós somos um país livre ainda. Ainda podemos carregar a Bíblia, ainda podemos ler a Bíblia, ainda podemos pregar a Bíblia onde estamos. Só que muitas vezes isso é insignificante para nós. E aí nós olhamos para os países onde há perseguição cristã. Eles não podem ter a Bíblia. Eles não podem ler a Bíblia. Eles não podem pregar a Bíblia. E se eles forem pegos lendo, pregando ou com alguma porção das Escrituras, eles são condenados à morte. Nós temos liberdade, irmãos. E nós deveríamos desfrutar dessa liberdade. Deveríamos amar as Escrituras. Aí talvez você está sentado aí e está dizendo, o pastor vai falar de novo sobre Bíblia, ler Bíblia, estudar Bíblia. De novo o pastor vai vir com esse assunto aí. O pastor só fala sobre estudar Bíblia, ler Bíblia, culto caseiro, plano de leitura. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Se preocupe quando eu parar de falar sobre ler Bíblia, estudar Bíblia e conhecer a Bíblia. Aí você se preocupe. Se preocupe quando você não for incentivado a isso. Instigado, motivado a isso. Olhe para mim, se você não conversar com a sua Bíblia, é bem provável que a sua Bíblia não conversará com você. Ela não vai pegar a sua mão e levar você para a cadeira, para a mesa, para que você leia. Se você não conversar com ela, é provável que ela não converse com você. A segunda decisão que você precisa ter, portanto, esse ano é decidir ler e estudar a Bíblia. Qual diferença isso vai fazer na sua vida espiritual? Talvez você pense, mas eu não prego, eu não ensino. Esse negócio de conhecer Bíblia é para quem prega, para quem ensina, para quem lidera, para pastor. Não, esse negócio é para crente. Os crentes precisam conhecer a Bíblia. Os crentes precisam conhecer o Deus das Escrituras. Vamos lá? Quero dar aqui 3 razões por que você precisa decidir ler e estudar a Bíblia esse ano. 3 razões básicas, simples e aplicáveis na sua vida. 3 razões por que você precisa decidir ler e estudar a sua Bíblia nesse ano. A primeira delas. A primeira razão do qual você precisa decidir ler e estudar a sua Bíblia esse ano é porque a Bíblia é a palavra de Deus. Veja bem, essa palavra aqui não é a palavra de qualquer homem. Essa palavra aqui não é a palavra de um pastor, de um pregador, de um teólogo, de um filósofo, não. Essa palavra aqui é a palavra do próprio Deus. Nós temos a palavra de Deus em mãos, acessível. Do porquê nós precisamos decidir ler e estudar a Bíblia. De Deus. E sabe quem fala que a Bíblia é a palavra de própria Bíblia? A própria Bíblia vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, devendo a Timóteo para a correção, educação na justiça. Sabe essa Bíblia que vocês carregam? São as palavras do próprio Deus. Parece redundante, irmãos, a primeira razão. Sabe? Que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós precisamos relembrar disso. Nós precisamos enfatizar isso.
Deixa eu falar algo para você. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e suficiente. Sabe o que a Bíblia é? Ela é a palavra de Deus inspirada, ou seja, ela existe por inspiração do próprio Deus. Ela é inerrante, não há erros nas Escrituras. Não há. Há diversidade de escritores, há diversidade de tempos em que ela foi escrita. E sabe o que é magnífico nas Escrituras? É que você não encontra errância nela. Ela é inerrante. Além de ser inspirada, além de ser inerrante, a Bíblia é suficiente. Você não precisa de nada fora da Bíblia para que você viva uma vida santa. Você não precisa de nada fora da Bíblia para que você seja salvo. A Bíblia é suficiente. Ela é inspirada, inerrante e suficiente. E é exatamente por isso que você precisa decidir ler ela esse ano. É exatamente por isso que você precisa decidir estudar ela esse ano. Porque ela é inspirada, inerrante e suficiente. Irmãos, muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas, elas estão, vagando de um lado para o outro. Elas querem ouvir a voz de Deus. Elas querem saber a direção que Deus tem para a vida delas. E sabe como elas esperam ouvir a voz de Deus? De forma extraordinária. Tem pessoas que acham que Deus fala somente de forma extraordinária, quando é o contrário. Deus fala sempre por sua palavra, e extraordinariamente fora dela. A regra está invertida. Deus, ele fala com o seu povo por meio da Escritura. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer direção para a sua vida? Leia a Bíblia. Você quer saber o que Deus tem para você? Leia e estude a Bíblia. Eu quero ouvir a voz de Deus audível. Então, como diz Augusto Nicodemos, leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus de forma audível. Você vai escutar o que Deus está falando. A grande verdade, irmãos, é que Deus decidiu falar e se revelar prioritariamente por meio da sua palavra, a Bíblia. É assim que Deus se revela ao seu povo. Embora a Bíblia seja o livro mais impresso do mundo, você sabia que o livro mais impresso do mundo é a Bíblia? Você sabia que o livro mais vendido do mundo é a Bíblia? Embora a Bíblia seja o livro mais impresso do mundo, o livro mais vendido do mundo, sabe o que nós estamos assistindo? Uma geração de crentes fracos de Bíblia. Eles estão como aqueles de Efésios 4. Eles correm de um lado para o outro, atrás de todo o vento de doutrina. Crentes fracos. Crentes que não conhecem a Escritura. Que estão atrás das novidades da fé. Que não param para examinar as Escrituras. Sabe o que nos falta nos dias de hoje? Os bereanos. Crentes bereanos, como em Atos 17:11, que diz que Paulo pregava para eles. Sabe o que os bereanos faziam? Eles abriam a Escritura e eles analisavam. Pregando, estava escrito de fato como tem fundamento na Escritura. E não examinam mais as Escrituras. Não abrem ela. Não leem ela. Por outro lado, que negam as Escrituras. Pessoas que negam a inspiração. Pessoas que negam a inerrância. Pessoas que dizem, olha, a Bíblia, ela foi escrita por homens. Então, se foi escrita por homens, contém erros nela. Olha, a Bíblia foi modificada no caminhar dos tempos. E aí você olha na internet, está cheio de gente que sabe tudo de Bíblia. Não, a Bíblia foi modificada, a Bíblia foi alterada, os homens escreveram a Bíblia. Sim, foram os homens que escreveram a Bíblia. O que nós queríamos? Que os cavalos escrevessem a Bíblia? Claro que foram os homens.
Mas como esses homens escreveram a Bíblia? Por meio da inspiração do próprio Deus. Deus inspira esses homens. Deus sopra a sua palavra a esses homens. E o que eles fazem? Eles apenas registram aquilo que foi inspirado. Eles apenas registram aquilo que o próprio Deus disse, da sua forma, na sua característica. Então você vai ver que na Bíblia tem um médico, Lucas. Você vai ver que tem outros tipos de escritores. E muda a forma da escrita, mas a palavra é a palavra de Deus. Nós vemos hoje, irmãos, que há uma tentativa grande de esvaziar a autoridade da Escritura. De dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Só que nós precisamos sempre reafirmar que a Escritura não provém de invenção humana, mas ela é revelação do próprio Deus. Toda a Escritura, toda a autoridade das Escrituras dependem exclusivamente da sua origem divina. Elas são inspiradas ou literalmente sopradas pelo próprio Deus. Registrada por homens, seres humanos, em sua personalidade, em seu estilo, em sua preparação. Sabe o que é magnífico aqui? E que nós precisamos destacar? É que toda a Escritura é. Veja bem, toda a Escritura é Antigo e Novo Testamento. Porque tem gente que acha que o Antigo Testamento está na Bíblia para enfeitar. Ele diz, não, mas isso aqui é do Antigo Testamento. Não, mas o Antigo Testamento também é inspirado por Deus. Há aplicação. Há muitas coisas que se aplicam para nós hoje. É toda a Bíblia. O Antigo Testamento, o Novo Testamento. Toda a Bíblia é inspirada. Sabe os textos que você não gosta? São inspirados. Sabe? Porque a gente tem, né, os nossos textos favoritos, né? Então nós vamos lá e dizemos, não, esse texto aqui eu gosto. Não, eu gosto de ler João 3,16, que Deus amou o mundo. Mas eu não gosto de olhar para o Antigo Testamento quando eu vejo que Deus manda entrar numa cidade e destruir toda ela. Só que veja bem, é o mesmo Deus. É a mesma Escritura. Tanto o Antigo quanto o Novo são inspirados. Tanto os textos que gostamos quanto os textos que não gostamos, eles são inspirados. A Bíblia, irmãos, ela é suficiente para que você tenha uma vida espiritual próspera nesse ano. Então você quer prosperar espiritualmente, você precisa se dedicar a ler e estudar a Bíblia. Ela é suficiente. Você não precisa de nem uma mágica, de nenhum método, de nenhum treinamento. Você precisa da Bíblia. Você quer prosperar espiritualmente durante esse ano? A Bíblia é suficiente. Veja bem, a Bíblia é suficiente para que você descubra aquilo que Deus quer que você pense e faça. O que Deus quer de mim, a Bíblia diz. O que Deus espera que você faça, a Bíblia diz. Ela é suficiente. A Bíblia, irmãos, ela é suficiente e ela não precisa de nenhum acréscimo, nenhuma atualização. Ela não precisa ser atualizada. Ela não precisa que nada se acrescente a ela. O cânon está fechado. A palavra de Deus está aqui. Ela não precisa ser atualizada para que a cultura goste dela. Porque é o que acontece hoje. Se fala de atualização da Bíblia. Se fala de fazer uma nova exegese bíblica. Para quê? Para que a Bíblia abrace aquilo que Deus não abraça. Para que a Bíblia aceite aquilo que Deus não aceita. E ela em si é suficiente. Ela não precisa de nenhum acréscimo ou de nenhuma atualização. A Bíblia, irmãos, ela é suficiente e nós não precisamos de nenhuma revelação fora dela. Nós temos já o que precisamos. A Bíblia é suficiente e tudo que Deus exige de nós está nela revelado. Está nela registrado. A Bíblia é suficiente para que você tome decisões acertadas nesse ano. Para que na hora que você for decidir, você não saia decidindo segundo as suas emoções. Você pare, você procure na Escritura o que Deus fala. Você medite naquilo que Deus diz. Você tome decisões acertadas. Não tome decisões com base nas suas emoções. Você vai se dar mal. Você vai. Não, mas é que eu senti no meu coração. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem. Ele é corrompido. Confiar no coração é perigoso. Confiar nos sentimentos não é uma fonte segura. Não decida com base nas suas emoções. Durante esse ano, tome decisões fundamentadas na palavra de Deus. Você vai decidir algo? Vá para a Escritura, irmão. Abra a Escritura. Pesquise o que Deus fala sobre determinado assunto. Entenda qual que é a vontade de Deus na palavra de Deus. A primeira razão para que você leia e estude a sua Bíblia esse ano é porque ela é a palavra de
de Deus, inspirada, inerrante e suficiente. Como está a sua leitura bíblica esse ano? Como ela está? Hoje é dia 12, né? É? Hoje é dia 12. Como está a sua leitura bíblica no 12º dia do ano de 2025? A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, suficiente. Mas como está a sua leitura da Bíblia? Você tem lido com frequência esse ano? Você tem manuseado a sua Bíblia com frequência? Aberto ela na sua casa? Aberto ela no seu tempo devocional? Como está a sua leitura bíblica? A sua Bíblia está sendo usada ou ela está parada? Você tem manuseado, você tem lido ela com frequência ou não? Quando você toma decisões importantes, que todos nós tomamos e vamos tomar muitas durante esse ano. Na hora de tomar decisões importantes, quais são as suas fontes de tomada de decisão? Preciso tomar uma decisão. Qual a sua fonte? As suas emoções, o seu coração? Qual a sua fonte? Uma pessoa que não tem a Bíblia como fundamento? Quando você precisa tomar decisões sábias, sabe, decisões difíceis, o que fundamenta as suas decisões? O coração? Pessoas que não têm a Bíblia como suficiente? Ou a palavra de Deus? Ou a Bíblia? Vou para a Bíblia, o que Deus diz na Bíblia. Ah, mas Deus não fala sobre esse assunto na Bíblia. Então, observa o que a sua decisão pode gerar. E aí você vê se Deus ele não vai falar algo a respeito do assunto. Qual a sua fonte de tomada de decisões? Irmãos, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então decida ler toda ela todos os dias durante todo esse ano. Toda a Bíblia, todos os dias, durante todo o ano. Decida. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Você precisa decidir. Esse ano eu vou ler a Bíblia todos os dias, todo o ano, durante todo o tempo que eu estiver disponível. Você precisa decidir fazer isso. Decida estudar, vai além da leitura. Estude, pegue um livro, compre um comentário, se aprofunde, gaste tempo para que você conheça o seu Deus. O que a Bíblia diz? O que esse texto está querendo dizer? O que Deus está falando por meio dessa palavra? Busque direção na Bíblia. Busque direção nas Escrituras e você certamente vai tomar decisões sábias. Segunda razão por que você precisa decidir ler e estudar a Bíblia durante esse ano. A primeira, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A segunda, porque a Bíblia é confiável. A Bíblia é confiável. Ela é uma fonte confiável. Veja bem, um crente não pode confiar em qualquer um, menos na Bíblia. Na verdade, um crente deveria confiar primeiramente na Bíblia. Por que eu preciso ler e estudar a Bíblia? Porque a Bíblia é confiável. Olha o que diz o Salmo 139, dos versos 137 a 144. O Salmo 39 é o maior capítulo da Bíblia e ele fala a respeito da palavra. É Davi exaltando a palavra, exultando a palavra, glorificando a Deus por causa da palavra. Olha o que diz o Salmo 139, dos versos 137 a 144. Justo és tu, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos, tu te continuam e com absoluta verdade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários são a palavra. Por isso o teu pequeno e desprezado. Mas não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna. E a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me entendimento e viverei. Algumas coisas que nós precisamos observar aqui. Nesse trecho aqui do Salmo, ele é apenas um trechinho do Salmo. Sabe o que o salmista está enfatizando aqui? Ele está enfatizando a importância que a palavra de Deus tinha para a vida dele. Então você vai ver que ele diz que ele tem em alta estima a palavra. Que a palavra é puríssima. Que os adversários dele se esquecem da palavra. Mas que ele, mesmo sendo pobre e desprezado, não se esquecia dos seus preceitos. Aqui você vai ver que fala de lei, preceitos, mandamentos. Todos esses termos se referem à palavra. Esse salmo aqui, nesse trecho, ele ressalta, enfatiza a importância da palavra na vida de Davi, o salmista. Fica clara a mensagem de que nós podemos confiar na palavra do Senhor.
Veja bem, você pode confiar na palavra do Senhor. Não importa o que as pessoas façam, a palavra de Deus é confiável. Não importa o que as pessoas façam, a Bíblia é confiável. Você pode desconfiar de pessoas. Você pode desconfiar de pessoas que andam próximas de você. Não importa o que elas façam, mas você jamais deve desconfiar da palavra. A Bíblia é confiável. Não importa o que as pessoas façam, a palavra de Deus é confiável. O caráter de Deus está revelado em sua palavra. Davi, ele diz no início do Salmo: justo és tu, Senhor, e retos os teus juízos. Olha o que Davi está fazendo. Ele está falando que a palavra de Deus ressalta o caráter de Deus. E quem Deus é? Deus é justo e reto. Ele é justo e reto em seu caráter. Ele é justo e reto em seus juízos. O caráter de Deus está revelado em sua palavra. O Senhor e seus testemunhos são justos e retos. E mesmo diante dessas verdades, sabe o que o salmista está dizendo? Olha, Deus é justo, Deus é reto. Os seus decretos são extraordinários. E mesmo diante dessas verdades, há pessoas que negam a palavra. Mesmo diante do caráter pleno de Deus, aos inimigos que rejeitam as Escrituras, que não se importam com a palavra de Deus. Veja bem, irmãos, não importa o que as pessoas façam ou digam, não importa, a palavra de Deus permanece sempre confiável. Não interessa, mas a pessoa está falando isso, a pessoa está falando aquilo, dane-se, não importa o que elas digam, não importa o que elas façam, a palavra de Deus, ela continuará sempre confiável. A palavra de Deus é a verdade. Deixa eu falar para você, ela é a verdade, ela não precisa que você creia nela para que ela seja a verdade. Se você crê, a Bíblia é a verdade, irmão. Agora, se você não crê, ela continua sendo a verdade. A Bíblia não precisa da nossa aprovação para ser a verdade. Ela é a verdade. Ela é, e ponto final. Queira você ou não. Ela não depende de crermos nela para que seja verdade. Veja bem, é inconcebível que Deus desse ao seu povo um livro que o seu povo não pudesse confiar nele. Seria inconcebível Deus nos dar essa Bíblia aqui e nós não podermos confiar nessa Bíblia. Seria inconcebível. Sabe por que Deus ele nos deu essa palavra? Para que a gente tenha plena certeza de que nela nós podemos e devemos confiar. Que ela é a verdade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, o nosso Deus é a verdade. Jesus, o nosso Salvador e Redentor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E sabe o que Jesus diz a respeito da palavra de Deus? A tua palavra é a verdade. Nós podemos confiar plenamente nas Escrituras. João 17:17, Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela não foi, ela não será, ela é permanente. A Bíblia foi a verdade no passado, é a verdade e hoje será a verdade eternamente. Não importa o que as pessoas façam, ela é plenamente confiável. Ainda que os homens desfiram seus ataques contra a palavra de Deus, ela permanece e ainda estará aqui muito depois que esses homens estiverem mortos. Veja bem, você encontra todo tipo de pessoa falando contra a Escritura. Eles dizem que a Escritura é invenção humana, que a Escritura é escrita por homens, que a Escritura foi modificada. Veja bem, esses homens morrerão e a palavra permanecerá para todo sempre. Ela permanecerá. Um dia eles não estarão aqui, mas a Bíblia estará sendo pregada, sendo anunciada, continuando sendo a verdade. As pessoas, irmãos, pecam e morrem, mas a justiça de Deus e a sua palavra permanecem para sempre. Para sempre. A negligência de alguns para com a palavra deveria nos tornar mais zelosos com a palavra. Veja bem, quando nós vemos pessoas que negligenciam, que debocham, que riem da nossa fé, que desdenham a Escritura que nós carregamos, sabe o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos nos tornar mais zelosos. Nós deveríamos ler mais, conhecer mais, estudar mais. Nós deveríamos ter zelo por aquilo que eles desprezam.
Nós deveríamos colocar a nossa confiança ainda mais naquilo do qual eles riem de nós. Nós deveríamos nos tornar mais zelosos para com a palavra. Não importa o que as pessoas façam, a palavra de Deus é confiável. Não importa o que as pessoas digam, a palavra de Deus é confiável. Não importa o que elas digam. Irmãos, a palavra de Deus suportou o fogo das provas ao longo dos séculos. Nós temos uma Bíblia nas mãos e pessoas morreram para que ela chegasse nas nossas mãos. Pessoas perderam a sua vida, a sua família. Pessoas foram mortas, decapitadas, perseguidas, presas. Veja bem, a Bíblia chegou a nós porque muitas pessoas, muitos homens deram a sua vida ao longo dos séculos. Ela foi atacada e continua sendo atacada. E sabe o que ela se demonstrou ao longo de todos os séculos? Que ela é puríssima. Ela é puríssima. É o que Davi diz lá no seu salmo. O meu zelo me consome porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra. A Bíblia é puríssima, irmãos. Muitos negam a palavra, torcem a palavra e esquecem da palavra. Mas sabe o que a palavra é para Davi? Ela é puríssima. Ele diz, eu a tenho em alta estima. Sabe o que ele diz? Ainda que eu seja desprezado e pobre, eu não me esquecerei da tua palavra. Veja bem, irmãos, olha o que Davi diz. Ele diz que não se esquecerá da palavra de Deus. Será que nós podemos dizer o mesmo? Senhor, eu não me esquecerei da tua palavra. Senhor, eu não negligenciarei a tua palavra. Senhor, eu vou amar a tua palavra. Ainda que muitos desprezem, ela é puríssima para mim. Ainda que muitos a neguem, eu tenho ela em alta estima. Mesmo que muitos esqueçam dela, eu não me esquecerei da tua palavra. Será que nós podemos dizer o mesmo, irmãos? Não importa o que as pessoas digam, a palavra de Deus é confiável. Veja bem, não importa como nos sentimos, a palavra de Deus é confiável. Olha o que Davi vai dizer nos versos 42 e 43, ele vai dizer assim: sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Olha o que ele diz agora: sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Olha o que Davi está dizendo. Ele está dizendo que ele estava passando por tribulação, por angústia. Ou seja, a vida de Davi não era um mar de rosas. Ele estava passando por momentos difíceis. A vida dele não era um mar de rosas, pelo contrário. Ele estava enfrentando tribulações e angústias. Só que sabe o que é extraordinário? Ele diz, eu estou enfrentando tribulações e angústias, mas o meu prazer está na tua palavra. O meu prazer está na tua lei, Senhor. O meu prazer está nos teus mandamentos. Irmão, você consegue perceber que na maioria das vezes nós somos dirigidos pelos nossos sentimentos? Você consegue perceber que quando você tá na bad, você está na ruim, você diz, não vou ler a Bíblia hoje, não estou bem. Não estou me sentindo bem. Estou triste. Estou desanimado. Não vou pegar minha Bíblia hoje. Você percebe como a maioria de nós, na maioria das vezes, é guiada por suas emoções. É governada por aquilo que sente. É governada pelos momentos em que está passando. Se estou bem, eu busco a Deus. Mas hoje eu estou desanimado, cansado. Não vou ler, não vou estudar, não vou orar, não vou no culto, não vou fazer nada. Isso é ser governado pelas emoções. Isso é ser dirigido por aquilo que sentimos, irmãos. Muitos crentes, eles têm a sua vida devocional dirigida pela maneira que eles estão se sentindo. Se eles estão bem, eles priorizam a leitura e o estudo das Escrituras. Mas se eles estão mal, tristes, atribulados, preocupados, eles dão ênfase nas suas tribulações e preocupações e se esquecem de Deus e deixam Deus de lado. Veja bem, irmãos, os nossos sentimentos podem mudar e eles vão mudar. Nós somos humanos. Uma hora nós estamos bem, outra hora nós estamos mal, uma hora estamos alegres, outra hora não. Uma hora estamos passando por angústia, outra hora não. Nós somos humanos. E na nossa humanidade, os nossos sentimentos vão mudar. Nós vamos sentir diferente de um dia para o outro, de uma semana para outra. Os sentimentos mudam. Mas a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus, ela não muda.
E deixa eu dar um conselho pastoral para você aqui. Todas as vezes que você estiver se sentindo, sabe, você não está bem, as suas emoções estão desestabilizadas. Você diz, não vale a pena ler, não vale a pena servir, não vale a pena orar, não vou fazer nada disso aí. Toda vez que você se sentir assim, sabe o que você faz? Vai para a palavra. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, medite nas Escrituras, busque consolo, busque satisfação nas Escrituras. Como o salmista, que até mesmo nos dias de angústia e tribulação, ele encontrou prazer no Senhor, assim devemos ser nós. Até nos dias mais difíceis nós devemos buscar prazer na palavra de Deus. Veja bem, irmãos, não importa quanto tempo vivemos, a palavra de Deus é confiável. Nós vamos viver aqui 50, 60, 70, 80 e vamos passar. E sabe o que vai acontecer? Quando nós morrermos, a palavra de Deus ela permanecerá eternamente. Confiável. A nossa vida é passageira como um corredor veloz. Sabe, ela passa rápido. Ela é vulnerável como a erva do campo, Jesus diz isso. Que sabe, nós somos como a flor do campo, um dia existimos, no outro dia secamos e já não existimos mais. Nós somos como a neblina, irmãos. Ora está aqui, ora não está mais. Assim somos nós. A nossa vida é passageira como um corredor veloz. Ela é vulnerável como a erva do campo que hoje existe e amanhã já não existe mais. Sabemos que todos nascemos, todos vivemos e um dia todos morreremos. Essas são 3 certezas que nós temos. Sabe o que acontecerá? O dia em que nós morrermos, a palavra de Deus ainda assim continuará sendo a mesma. Continuará sendo a palavra eterna, a palavra plenamente confiável. A questão é, se nós morrermos hoje, os nossos filhos crerão nessa palavra que é confiável através do nosso legado e ensino a eles? Será que as nossas próximas gerações, as crianças, os bebês, os jovens da nossa igreja, será que eles vão olhar para a Escritura e vão dizer, meu pai cria que a Bíblia era confiável, meu pai pregou para mim que a Bíblia era confiável, minha mãe me ensinou que a Bíblia era confiável, e eu creio que a Bíblia é plenamente confiável? Como as nossas futuras gerações vão olhar para as Escrituras? Eu digo para você, você que é pai, você que é mãe, seus filhos vão olhar para a Bíblia como você olha para ela. Se você olha para a Bíblia como algo importante na sua vida, você tem a certeza que os seus filhos, eles vão olhar para a Bíblia como algo importante para eles. Agora, se a Bíblia é descartável para você, não queira obrigar seus filhos a lerem a Bíblia depois dos 18 anos, dizendo, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia. Veja bem, as nossas palavras, elas falam e ensinam muito menos do que os nossos exemplos. Como será a nossa futura geração? Eles confiarão plenamente nas Escrituras? Faço uma pergunta para você. Você confia plenamente que a Escritura é confiável? Quando você olha para a Bíblia, você crê plenamente que ela é confiável? Você confia, independentemente do que os outros façam ou digam, que a Bíblia é plenamente confiável? Você confia nela, independente de como está a sua vida emocional? Talvez você está aqui, a sua vida emocional está destruída, o seu coração está acabado. Você está passando pelo pior momento da sua vida. E nesse pior momento da sua vida, você consegue olhar para a Bíblia e dizer, ainda assim eu confio plenamente na palavra do Senhor? Você consegue não ser governado pelas suas emoções e ser governado pela Escritura? Você confia nela independentemente de quanto tempo você viva? Não interessa se vamos viver 40, 50, 60. Interessa é se nós vamos viver 40 anos confiando. 50 anos confiando, plenamente, sem duvidar. A Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que está ali é o próprio Deus que colocou ali. Eu creio nela, eu confio nela, eu busco praticar ela, eu prego a respeito dela. Você confia nela plenamente, independente de quanto tempo você viva? Decida ler e estudar a palavra. Ela é plenamente confiável. Ela é puríssima. Ela é verdadeira. Nós temos que tratá-la em alta estima. Por que você deve decidir ler e estudar a Bíblia esse ano? Em primeiro lugar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Em segundo lugar, porque a Bíblia é confiável. Terceira razão, porque você precisa decidir ler a Bíblia, ler e estudar a sua Bíblia esse ano. Porque é por meio da leitura e do estudo da Bíblia
que você crescerá espiritualmente. Como crescemos espiritualmente? Lendo e estudando as Escrituras. É aí que há o crescimento espiritual. É aí que há o desenvolvimento da nossa fé. Olha o que diz 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 2. Olha o que Pedro vai dizer. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado o crescimento para a salvação. Olha o que Pedro está dizendo. Como crianças, nós temos bebê hoje aqui, né? Nós temos a Liz, nós temos o João, tem mais quem? O Benjamin ainda é pequeno, ainda toma leite, né? Olha o que Pedro está dizendo, a comparação que ele faz. Como um bebê, como uma criança de colo, vocês devem desejar o genuíno leite espiritual. Vocês já viram uma criança com fome? Já viram um bebê? Quando ele está com fome? A forma que ele fica brabo. Ele briga, ele chora. E a hora que bota ele no peito, ele fica ali, se precisar, 30 minutos. Amamentando, se alimentando. Se você tira ele do peito, o que ele faz? Ele briga. Por quê? Porque ele deseja estar lá no peito, ele deseja a mamadeira, ele deseja o alimento. E aí Pedro está dizendo, olha, como crianças recém-nascidas, como bebês, vocês devem desejar o genuíno leite espiritual. Vocês devem ter fome do verdadeiro leite espiritual. Vocês devem ansiar pelo verdadeiro leite espiritual. O alimento, irmãos, ele é vital para o crescimento saudável. Como uma criança cresce de forma saudável? Se alimentando saudavelmente. A comida, ela faz parte do crescimento de um bebê. O bebê, ele precisa se alimentar de forma saudável para que cresça de forma saudável. Para que você cresça espiritualmente, você vai também precisar se alimentar de forma saudável. No versículo 1, você vai ver que Pedro vai dizer algumas coisas que eles precisavam abandonar. A maledicência, a hipocrisia. Há coisas que nós precisamos deixar para crescer espiritualmente. O que você precisa deixar hoje para crescer espiritualmente? O que você precisa abandonar? Quais práticas? Quais atos? O que tem impedido você de crescer espiritualmente? O crescimento espiritual começa com aquilo que você renuncia, com aquilo que você deixa, com aquilo que você abandona. Não, eu quero crescer espiritualmente, mas não quero abandonar nada. Não vai crescer. Vai ficar no mesmo lugar sempre. Tem coisas que nós precisamos deixar. Coisas que nós precisamos evitar. Mas nós também precisamos nos alimentar da maneira correta. Você já notou que a falta de apetite ou a ingestão de alimentos contaminados, eles provocam doença e morte? A gente viu um caso que está bem famoso aqui no nosso estado, né? O pessoal, aquele que comeu um bolo contaminado. Vocês viram o que aconteceu? Comida contaminada, ela causa morte. Comida adulterada causa doença. A falta de ingestão de alimento, ela deixa a pessoa raquítica, anêmica, fraca. E aí, se nós aplicarmos isso para o que estamos falando aqui, fica claro o que eu estou querendo dizer. Que se você não se alimentar do genuíno leite espiritual, se você comer de uma comida adulterada, você vai adoecer espiritualmente. Se você não se alimentar diariamente da palavra de Deus, você vai ficar fraco e suscetível aos ataques do diabo. Isso está claro para nós. Deixar fraco, a alimentação contaminada vai provocar doenças. Você já parou para pensar, irmãos, que isso se deve a uma dieta espiritual que está sendo feita? Virou o ano, né? Falei isso domingo passado. Objetivos desse ano, dieta. Esse ano eu vou comer salada, esse ano eu vou comer peixe, esse ano eu vou comer frango, não vou comer gordura, não vou tomar refrigerante, não vou comer chocolate, não vou comer doce, vou cortar o açúcar. Aí você fez a sua dieta para ter uma vida saudável. A minha pergunta é, você fez a sua dieta para ter uma vida espiritual saudável esse ano? Você anotou lá? Esse ano vou abandonar isso. Vou comer do genuíno leite espiritual. Sabe, vou me alimentar da palavra do Senhor. Você fez essa dieta? Você cuidou disso? Se preocupou com essa dieta? Você mostrou preocupação com as coisas espirituais? Como vai ser a sua vida espiritual durante esse ano?
Irmãos, assim como a vida física é mantida pela ingestão diária de alimento, assim é a vida espiritual. Você come todo dia, ok? Todo dia você come. Você almoça, você janta, você toma café. Todo dia você se alimenta fisicamente. E aí você está saudável. Tem força para trabalhar, tem força para caminhar, tem força para cuidar da sua casa. Está bem fisicamente. A questão é, você se alimenta todo dia espiritualmente? Você ingere da palavra todo dia? Você come dela? Você degusta ela? Você prova dela? Você senta lá e diz, hoje eu vou me banquetear. Que banquete nós temos? Nós temos um banquete espiritual nas nossas mãos. Tutano, irmãos. Carne. Pão do céu. À nossa disposição. Você tem se alimentado dela? Espiritualmente? Veja bem, negligenciar a leitura regular da Bíblia é prejudicial para a saúde da sua alma. Sua alma vai adoecer. Você vai ficar fraco espiritualmente. Talvez você está aqui fraco assim hoje. Talvez você está fraco espiritualmente, entrou aqui com a sua alma doente, espiritualmente fraco. E veja bem, não há mágica. O que você precisa é, a partir de hoje, decidir alimentar a sua alma com a palavra de Deus. É sair daqui e dizer, eu vou alimentar a minha alma com as Escrituras. A minha alma está prejudicada por conta da minha negligência. Pedro, ele compara o cristão a um bebê recém-nascido. Assim como o bebê, ele anseia pelo leite materno, o cristão deve desejar ardentemente o leite espiritual. A palavra desejar aqui não é aquele desejo que dá e passa, é um desejo ardente, é um desejo que consome você, é um desejo que você faz o que for preciso para que ele seja saciado. Você precisa desejar ardentemente a palavra, assim como a corça anseia pelas correntes. É esse anseio que o texto está falando. É um anseio que nos consome, que nos faz suspirar, que nos faz abrir mão. O anseio que a corça ela tinha pela corrente das águas. Olhe para mim. Para um cristão, irmãos, ler e estudar a Bíblia não é algo custoso. Não é algo que deve nos ser pesado demais. É o prazer da nossa vida. O prazer da vida de um cristão é ler e estudar a Bíblia. Ele sabe que ali ele vai encontrar alimento para a sua alma. O alimento que a sua alma anseia. Um bebê que saboreou o alimento, ele não deseja parar até ficar saciado. Então as mães, né, botam ele no peito, quando ele para só quando ele não está mais com fome. Só quando ele já está botando leite para fora. Ele sai de lá só quando ele está saciado. E sabe o que faz ele ansiar por esse leite? É que ele provou dele. E até sair saciado. Veja bem, 2 minutinhos de leitura bíblica. Você não vai se saciar com um versículo. Nem a caixinha de promessa. E nem abrir o texto aleatório. Vou abrir aqui e ver o que Deus fala comigo. Mate a sua filha. Não dá. Isso é muito pouco para nós. Assim acontece conosco quando decidimos nos dedicar à leitura e ao estudo da palavra de Deus. Nós nos tornamos como esse bebê que só sai do peito saciado. Irmãos, quanto mais lemos e estudamos, mais desejamos ler e estudar, e mais conhecemos ao Senhor. É inevitável. É inevitável ler mais. Você vai querer saber o que o texto está dizendo, o que Deus está falando. Você vai querer continuar alimentando a sua alma com isso, é inevitável. Quanto mais você lê, mais você estuda, mais você deseja. E mais a sua alma é saciada, mais você conhece ao Senhor. A palavra de Deus é nosso alimento e por meio dela alcançamos crescimento espiritual saudável. Veja bem, meus irmãos, devemos ansiar pela palavra de Deus. Nós devemos ter fome pela palavra de Deus. Fome insaciável. Nós devemos desejar ardentemente a palavra de Deus. Sabe o que é triste? É triste quando os cristãos não têm anseio algum pela palavra de Deus. E eles preferem se entreter no meio religioso. Eles não gostam de pregação, eles não gostam de ensino, eles não gostam de leitura, eles gostam de entretenimento, de show, de baderna. Eles não querem Bíblia. Eles não querem Escritura. Pedro caracteriza
o leite de duas maneiras. Ele precisa ser genuíno e não contaminado. Ele precisa ser um leite puro, sem fraude, sem enganos, ausente de dolo, sem nenhuma mistura. Porque é isso que a palavra de Deus é. Ela é pura. Ela é puríssima. Não há, irmãos, crescimento espiritual aonde a negligência, a leitura e o estudo da palavra de Deus. Não há. Você quer crescer espiritualmente, você precisa ler e estudar. Não há. Deixa eu falar para você aqui, ó. Passos antes da queda. Anote na capa de sua Bíblia. Passos antes da queda. Parar com a oração. Primeiro passo. Sempre que uma pessoa está prestes a cair, a primeira coisa que ela faz é parar de orar. A segunda coisa que ela faz é parar de ler a Bíblia. A terceira coisa que ela faz é parar de vir à igreja. Anote aí. São os 3 passos essenciais que precedem a queda. A pessoa para de orar, a pessoa para de ler a Escritura e a pessoa para de vir à igreja. Ela cai. Porque ela está abandonando e negligenciando aquilo que Deus deu a ela para que ela se mantenha em pé. São os passos da queda. São os passos que estão claros para nós. Quem para de ler e estudar a Bíblia, a palavra de Deus, para de crescer espiritualmente. Para de conhecer a quem Deus é. E geralmente acontece o que eu estou falando aqui. Para de orar, para de ler, para de estudar, para de congregar. A palavra de Deus é vida, irmãos. Ela é vida para nós. Ela nos dá vida, ela sustenta a nossa vida. Nós precisamos ansiar pela palavra de Deus como um bebê recém-nascido, faminto, anseia por alimento. Veja bem, você está preocupado com o seu crescimento espiritual esse ano? É uma preocupação sua? Não, esse ano eu vou terminar melhor que o ano de 2024 espiritualmente. Você se preocupa com isso? É uma preocupação sua? Irmãos, como está o seu apetite pela palavra de Deus? Você tem fome de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, de estudar a Bíblia? Sabe, isso, você anseia por isso? Pela hora do dia em que você vai abrir a Bíblia, ler ela, estudar ela, conhecer quem Deus é por meio dela? Quando eu falo aqui de ler a Bíblia, você acha isso muito difícil? É muito custoso? É muito pesado? Mas é que eu não... Não, você tem tempo. Nós temos tempo. É muito difícil, é muito custoso para você estudar a Bíblia. Você precisa decidir esse ano, irmão. Irmã, jovem que está aqui, decida ler e estudar a Bíblia. A Bíblia é o alimento saudável que faz durante esse ano. Nós precisamos que a nossa igreja cresça, não apenas numericamente. É uma oração, que Deus nos dê mais alma. Queremos que os crentes da nossa igreja cresçam espiritualmente. Porque esse é o propósito de vocês estarem aqui. É que vocês desenvolvam a fé de vocês. Vocês cresçam para a salvação. É que vocês sejam despertados para a santidade. Então deseje isso. Queira isso. Eu quero crescer espiritualmente durante esse ano. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero desejar mais a Deus. Eu quero entender mais quem Deus é. Anseie por isso, irmão. Tá certo, pastor. Essas são as 3 razões. Como eu faço? Como eu faço então para ler e estudar mais a Bíblia durante esse ano? 5. Como você pode ler e estudar mais a Bíblia durante esse ano? Em primeiro lugar, você ganhou um plano de leitura bíblica esse ano. Nesse plano de leitura você precisa ler 4 capítulos por dia. 20 minutos de leitura. Se você ler 4 capítulos por dia, 20 minutos de leitura por dia, de segunda a segunda, no mês de outubro você vai ter lido a sua Bíblia toda. Você vai deixar de ser a porcentagem negativa que não lê e vai passar a ser a porcentagem positiva que lê. Você tem um plano bíblico? Pastor, eu não tenho um plano de leitura. Você quer? Eu trago para você. Dou o plano de leitura para você. Se você começar 12 dias atrasados, você ainda lê toda a Bíblia esse ano. Você tem em torno de 1 mês e meio para você, dar uma falhadinha no meio. E ainda assim, você vai ler toda a sua Bíblia esse ano. Como eu decido ler a Bíblia e estudar a Bíblia durante esse ano? Em primeiro lugar, siga o plano de leitura em sua casa. Em segundo lugar, leia continuamente. Leia. Quando você estiver desanimado na sua casa, leia. Quando chegar visita na sua casa, na hora que você está fazendo a leitura, dá uma Bíblia para a visita e leia. Leia. Leia cansado, leia desanimado, leia doente. Você está doente? Abra a Bíblia e leia a Bíblia doente.
Leia. Decida. Pode vai me impedir de ler a Bíblia. Se eu estiver doente, eu vou ler. Se chegar visita, eu vou ler. Se eu estiver cansado, eu vou ler. Se eu estiver desanimado, leia. Do que aconteça. Ah, mas eu tenho tempo. Leia. Sabe como você vai decidir estudar? Se você confia, você sabe por quê? Olhe para mim. Você só dedica tempo da sua vida para aquilo que é importante para você. E para aquilo que você sabe que vai fazer diferença na sua vida. Então confie na Bíblia e leia ela constantemente. Uma quarta aplicação prática que você precisa ter, além de ler a Bíblia, aplique ela à sua vida. Aplique, pratique. Não seja apenas um leitor, um conhecedor, alguém que entende o que está escrito. Seja alguém que vai colocar em prática, que vai se dedicar para aplicar a Bíblia dia após dia. Quinta aplicação prática, como eu decido ler e estudar a Bíblia durante esse ano? Você vai precisar orar. Dizer, Deus, me capacita. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude aqui. Eu tenho dificuldade, eu não estou conseguindo manter a minha constância. Me capacita, Senhor, a dar prioridade, a ansiar pela Tua Palavra. Senhor, coloca um desejo insaciável no meu coração pela Tua Palavra. Ore a Deus. Peça e busque capacitação da parte de Deus. Diga, Deus, aumenta o meu desejo pela Tua Palavra. Eu quero ler mais, eu quero compreender mais, eu quero entender mais quem o Senhor é. Me dá mais fome das Escrituras. Sexta e última aplicação que você deve fazer. Participe do GCs. Nós temos GCs, vamos iniciar os GCs na última semana de janeiro, dia 29 e 30. E o que é o GC? O GC é onde você tira a sua dúvida a respeito do que é falado aqui no domingo. Então lá você pode sentar, você pode falar, você pode opinar, você pode ser corrigido naquilo que está errado, numa compreensão errada que você tem. Então vá para o GC. Tem coisas que você não vai conseguir entender sozinho, que você vai precisar auxílio. E o GC nos dá a oportunidade de auxiliar os nossos irmãos para que compreendam de fato o que está escrito. Vá ao GC. Participe dos GCs. Se empenhe para estar nos nossos GCs. E o estudo da Bíblia são fundamentais na nossa vida. Fundamentais. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é confiável. Por meio dela nós crescemos espiritualmente. Que você possa, meu irmão e minha irmã, valorizar a palavra de Deus, dedicando tempo a ela, lendo ela, estudando ela, aplicando ela à sua vida. Que a sua relação com a Bíblia seja cada vez mais profunda. Que você permita que a Bíblia transforme a sua vida e que ela aproxime você de Deus. Porque é isso que a leitura fará. Quando você ler e estudar as Escrituras, você vai ser transformado e você vai se aproximar dia após dia do Senhor. Se comprometa a ler a sua Bíblia. Se comprometa a ler ela diariamente. Se comprometa, esse ano nós tínhamos que ler toda a Bíblia. E nós chegamos aqui no fim do ano, todos com os nossos planos de leitura bíblica concluídos. Aí nós vamos... Decida ler a sua Bíblia diariamente. Decida ler ela. Decida estudar ela. Decida se relacionar com ela. Mas saia daqui hoje decidido a fazer isso. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos nos colocar de pé para cear?